dia, mais uma vez nos encontramos virtualmente para o culto. Seja muito bem-vindo. Esse é o culto da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Fundo Canoas. Nós começamos este culto neste dia 7 de junho, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra com a qual Deus nos saúda nesta manhã é a palavra que nós encontramos no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Esses dias atrás, conversava com uma pessoa que me disse assim: Pastor, eu acho que isso é o fim dos tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente está chegando no final, porque afinal de contas, essa pandemia toda, essa situação toda que a gente está vivendo, isso só pode ser o final dos tempos, só pode ser que Jesus está vindo, que Jesus está voltando. Eu disse para ele, olha, eu gostaria que Jesus estivesse voltando logo, eu gostaria que Jesus viesse hoje, eu gostaria que Jesus viesse no dia de hoje, mas eu não sei te dizer. Mas a Bíblia nos dá alguns sinais de quando terminará, de quando chegará o fim, o mundo e quando Jesus estiver voltando. E um desses sinais é o texto das senhas diárias da manhã de hoje, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E um dos sinais é quando todo o globo terrestre, quando toda a humanidade, quando todos os povos tiverem ouvido falar do reino de Deus, do Evangelho da salvação. Nós temos ouvido falar do Evangelho da salvação, mas tu sabias que em muitos lugares do mundo, muitas tribos, muitos povos, muitas nações ainda não conhecem, não ouviram falar de Jesus? Existem rincões desse mundo, para os quais, onde moram pessoas os quais não têm nem sequer um texto bíblico, um versículo bíblico traduzido na sua língua. A palavra nos diz que quando todos tiverem ouvido, então virá o fim. Quando será? Não sei. Mas eu posso te dizer uma coisa, tem gente muito séria, muito comprometida, trabalhando pela evangelização de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos. Talvez na porta da nossa casa tenha alguém que não ouviu falar de Jesus ainda. Talvez tenha ouvido falar de religiosidades, essas coisaradas toda aí, que as igrejas ensinam, que pastores, que personalidades televisivas ensinam. Mas o verdadeiro evangelho da salvação, por graça, bondade, amor, misericórdia de Deus, talvez ele não conheça. E quem sabe está aí uma boa oportunidade para a gente ensinar, para a gente mostrar, para a gente testemunhar o evangelho da salvação em Jesus. Evangelho esse que traz vida, traz alegria, traz paz, traz esperança. Em nome desse Deus que prometeu voltar, desse Deus que disse que um dia tudo isso teria um fim, que nós nos reunimos aqui nesta manhã para este culto. Seja muito bem-vindo. Obrigado desde já pela tua atenção e que Deus te abençoe profundamente neste dia, a partir e através da sua palavra. Amém. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar por quem tu és. Tu és o Senhor do universo, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus grandioso, tu és o Deus que criou o mundo e que tem sustentado ele. Senhor, nós queremos colocar esse tempo de culto em tuas mãos, pedir sobre nós tua bênção, pedir sobre nós teu cuidado, pedir sobre nós, Senhor, o teu amparo. Fica conosco, abençoa-nos. Também, Senhor, precisamos reconhecer na tua presença que nós somos pecadores, precisamos do teu perdão, precisamos do teu amor, precisamos, Senhor, que tu nos olhes com bondade, com misericórdia, com graça. Por isso, Senhor, perdoa-nos
e torna-nos dignos de nos achegarmos à Tua presença. No nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. A palavra nos diz que todo aquele que com sinceridade ora a Deus pedindo perdão, encontra de fato um Deus perdoador. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, quando a palavra nos diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, todo aquele que ora com sinceridade, que reconhece, que sabe da sua situação perante Deus, experimenta perdão e graça. Amém. Nós queremos ouvir uma canção e na sequência, então, desculpe, alguns poucos recados. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Temos também alguns poucos avisos a compartilhar com a comunidade. Lembrando, aquilo que eu tenho falado todos os cultos, a nossa tesouraria está de plantão aqui no Salão da Comunidade, todas as quintas-feiras, às 14h30 até às 19 horas. A sua oferta é muito importante. Apesar de nós não termos os nossos encontros presenciais, estarmos com as nossas programações suspensas por conta da pandemia de coronavírus, nós temos, apesar disso, as nossas obrigações, nós temos um compromisso também com a Paróquia Luterana de Rio do Sul e por isso a tua oferta é importante. Se tu já trouxe a tua oferta, se tu já pagou o teu anual, o teu dízimo, enfim, né? Nós temos várias modalidades de oferta aqui na comunidade. Se tu já fez isso, muito obrigado. A tua oferta já foi bênção. Mas, se tu não fez, eu quero te convidar a não deixar isso para o final do ano. Faça isso agora. É importante, é muito importante. Eu sei que é complicado, eu entendo que pode parecer até desagradável falar de finanças nesse momento. Mas a tua oferta é importante. A tua oferta é importante. Nós temos muito o que agradecer a Deus, certamente. Muito mais do que reclamar. Óbvio que pessoas estão em situações difíceis, sim, mas, apesar de tudo, temos muito a agradecer. Lembrando também que as apostilas do ensino confirmatório estão disponíveis. Se tu, pai de confirmando, não pegou a tua ainda, por favor, nas quintas-feiras também com a Ana Ali, entre 18 e 19 horas, é o momento de vir buscar a sua apostila. Esses eram os avisos e agora, na sequência, então, nós queremos ter um momento de pregação da Palavra de Deus. Nós queremos dar início nessa manhã a uma nova série de mensagens, uma nova série de pregações, e você viu, projetado agora há pouco, né, o flyer de divulgação dessa série.
Gotas de esperança para um tempo de inquietude. Essa é a nossa nova série. Gotas de esperança para um tempo de inquietude. Por que gotas? Porque não poderia ser uma chuva? Porque uma gota caindo na terra é melhor absorvida do que uma enxurrada. Nós estamos vivendo aí um tempo de estiagem e esses dias atrás conversava com uma pessoa e disse assim, olha, se nós tivermos muitas chuvas seguidas, chuvas torrenciais, nós teremos uma enchente com terra seca. Porque a terra está tão compactada, tão dura, que uma enxurrada não é absorvida. Ela lava, ela leva embora, ela vai embora. Por isso gota. E uma gota, ela produz vida, porque ela consegue penetrar na terra. Se a gente uma vez dá uma pesquisada sobre como é que Israel se tornou um dos maiores produtores de hortaliças e verduras do mundo, com tão pouca água que tem naquela região, a gente vai ver que o segredo está na irrigação de gotejamento. Pequenas gotículas de água que vão diariamente caindo nas plantas e produzindo vida. Por isso, gotas de esperança. Uma gota é melhor absorvida do que uma enxurrada. Tempos de inquietude. Sim, os nossos corações em geral estão inquietos e ansiosos. Temos visto pessoas que estão inquietas, ansiosas, agitadas com tudo o que está acontecendo e como será o amanhã. Nós falamos disso há um tempo atrás, na série passada, mas nós queremos, de alguma forma, olhar para esse tempo de inquietude que a gente está vivendo. Nós vivemos tempos de incerteza e a incerteza gera inquietude, gera desassossego, gera agitação, gera preocupação. São sinônimos para inquietude. Até mesmo uma coisa boa pode gerar uma inquietude. Por exemplo, um parto, o nascimento de uma criança. Gera inquietude, mesmo sendo algo muito bom. A situação de pandemia que a gente vive gera uma inquietude. E por isso nós precisamos deixar a Bíblia falar para dentro desse momento de inquietude que nós estamos vivendo. Para esse tempo de desassossego, esse tempo de agitação, esse tempo de preocupação, nós queremos deixar a Bíblia falar com a gente. Nós queremos deixar as gotas de esperança que Deus quer nos presentear, falar conosco. E para isso, a primeira gota que eu quero trazer a partir da palavra de Deus nessa manhã para o teu coração, meu querido, é a palavra que nós encontramos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional da Escritura. Outras versões, outras traduções, por exemplo, a Nova Tradução na linguagem de hoje, traduz esse versículo da seguinte forma: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E uma versão contemporânea da Sagrada Escritura, que eu admiro por demais, que é a Mensagem, uma tradução feita por Eugene Peterson, um pastor americano radicado no Canadá. Ele traduz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, da seguinte forma: nessa vida tudo tem a sua hora, há um tempo certo para tudo. Queridos, essa é a primeira gota de esperança que Deus quer derramar no nosso coração sedento por esperança, por nosso coração sedento por um pouco de paz, um pouco de esperança no meio de tanta inquietude. É uma gotinha que Deus quer derramar do bálsamo da vida, da esperança no coração angustiado teu, meu e de cada brasileiro, no meio dessa situação toda de pandemia que a gente está vivendo.
E a primeira constatação que a gente faz quando a gente fala em tempo é que ele passa. Uma coisa um tanto quanto óbvia, não é verdade? Mas quando a gente fala em tempo, a gente precisa obrigatoriamente perceber que o tempo passa, o tempo vai passando. Por isso também eu quero te dizer, meu querido, que essa pandemia vai passar. Embora os meios de comunicação, os programas de TV, enfim, as mídias em geral estão divulgando e promovendo campanhas dizendo, olha gente, vamos aguentar firme porque isso vai passar. É uma verdade, a pandemia também vai passar. Um dia a gente vai poder sair de casa de novo sem máscara. Quanto tempo vai levar? Eu não sei, mas uma coisa eu vou te dizer, esse tempo que nós estamos vivendo vai passar, essa turbulência vai passar. E nesse sentido, esse tempo que nós estamos vivendo, e que talvez para muitos seja um tempo que está demorando demais para passar, esse tempo ele não deve ser desprezado, ou ele não deve ser desejado que ele passe muito rápido. A gente tem que entender que esse é um ciclo pelo qual a gente precisa passar, que a gente precisa viver, que a gente precisa viver ele. Claro que ter que dar aula para os filhos, como é a situação de muitos pais, claro que não poder sair de casa sem máscara, sem álcool gel, sem toda aquela preocupação, tudo isso cansa, ficar em casa cansa, só ouvir sobre coronavírus no noticiário cansa, eu sei de tudo isso. Mas a boa notícia é que isso vai passar. Isso vai passar. Quando a gente fala em tempo, a gente precisa obrigatoriamente perceber que vai passar. E por isso também esse tempo de pandemia vai passar. E o tempo ele passa e passa rápido. E nós não temos controle nenhum, absolutamente controle nenhum sobre a passagem do tempo. Eu gosto muito de manhã cedo, quando eu estou fazendo chimarrão lá em casa, enquanto minha família ainda está na cama, nós temos na parede da cozinha um relógio. E esse relógio, ele é muito marcante, porque ele faz tic-tac, tic-tac. E ainda essa semana eu estava sentado ali na mesa da cozinha, ou sentado à mesa da cozinha, tomando chimarrão, lendo, e aquele tic-tac do relógio me fez lembrar, cada tic-tac é um tic-tac do tempo que passou. E por isso, também, o tic-tac me lembra que esse tempo difícil vai passar. Que nós vamos poder voltar a nos abraçar. Muitas pessoas têm dito, pastor, como eu estou com saudade da comunidade, como eu estou com saudade de... Desculpa, gente, minha tosse, ela insiste em me incomodar de vez em quando. Eu estou com saudade de abraçar as pessoas, eu estou com saudade de encontrar as pessoas lá na porta da igreja, eu estou com saudade de ti, pastor, te dar um abraço, eu também estou, meu querido, eu também estou. Mas o tempo vai passar, tudo isso vai passar. E quando a gente fala em tempo que passa, a gente gostaria de eternizar alguns momentos e diz que pena que eles passam. A gente gostaria de eternizar. Né? Aquele momento gostoso, aquele momento gostoso com a esposa, com o marido, com os filhos, a gente gostaria de eternizar. E outros a gente gostaria de pular. Tem um filme uma comédia muito bacana, que se chama Clique. O cara que tem um controle remoto que consegue acelerar o tempo. Só que a gente vê que pular o tempo, que queimar uma etapa, que o filme nos mostra isso claramente, né? Que queimar uma etapa, que acelerar, que não querer viver aquele momento, por mais chato e desagradável que ele seja, traz consequências destruidoras para a vida desse rapaz. Vale muito a pena. Clique é um filme antigo já, não é um filme novo, mas ele mostra justamente essa questão. A pandemia, ela também vai passar.
Por mais que a gente gostaria talvez de ativar esse controle que o rapaz lá que o Adam Sandler, que interpreta o personagem lá do filme, gostaria de ativar e simplesmente pular essa fase, é um tempo importante para a gente viver. Pastor, só se para ti, não, para todos nós. Para todos nós. A pandemia, ela vai acabar. Ela vai acabar. A pandemia é um bom exemplo de que o tempo não está submisso a nós. Eu já gostaria que as pessoas pudessem estar de volta para o culto. Eu gostaria que que os filhos já pudessem voltar para a escola. Eu gostaria de poder abraçar as pessoas, mas eu não posso, porque o tempo é diferente da minha vontade. Eu não posso acelerar. Queridos, a gente precisa entender que quando a gente fala em tempo, existe uma segunda constatação que a gente precisa perceber. Quando a gente fala em tempo, a gente precisa perceber que o tempo, ele deixa os seus sinais com a sua passagem. Quer ter a prova disso? Olha no espelho. Te garanto que tu vais olhar no espelho e vais dizer assim: poxa vida, essa ruga eu não tinha 2 anos atrás. Esse cabelo branco eu também não tinha. Ou, quem sabe, eu já tive mais cabelo algum dia. E por aí vai. Olhar fotos sempre é um exercício divertido. E aí a gente vê os sinais da passagem do tempo, quando a gente olha fotos. Eu confesso para vocês que em algumas situações a gente diz assim, melhor não ver. No meu caso, eu me alegro com o passar do tempo, porque o tempo me fez bem. Mas olhar fotos é um exercício interessante, divertido, que nos mostra justamente isso, de que o tempo passando deixa na gente os seus sinais. E o tempo passando deixa também na gente, na vida da gente, na caminhada de fé da gente, na espiritualidade da gente, o passar do tempo também deixa os seus sinais. E o apóstolo Paulo constata isso quando, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo está dizendo o que com isso? Gente, com o passar do tempo, se a gente vive na presença de Deus, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo. O tempo deixa na personalidade, na vida da pessoa que vive com Jesus, sinais da sua passagem. Tempo deixa sinais no físico, mas tempo deixa também sinais na personalidade. E nesse sentido, meu querido, eu quero também dizer que esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo de afastar-se de abraçar, esse tempo de não podermos estar juntos como comunidade, esse tempo de dificuldade por conta de que a vida não está normal. Esse tempo é o tempo que também Deus deseja trabalhar em nós. Para que a gente talvez deixe de ser menino e se torne adulto. Para que a gente deixe de ser criança e se torne adulto. Para que a gente aprenda coisas com esse tempo que vai passar. Quando a gente fala em tempo, uma terceira constatação vem aos olhos. E essa terceira constatação a gente encontra na segunda parte desse versículo, quando Eclesiastes 3:1 diz assim: um tempo para cada propósito debaixo do céu. O tempo vem e traz consigo um propósito. Esse tempo que nós vivemos, queridos, tempo de isolamento, tempo de afastar-se das pessoas, tempo de pandemia, tempo de dificuldade, tempo de angústia, tempo de inquietação, esse tempo traz em si também um propósito.
traz em si também um aprendizado, traz consigo algumas lições. Tu já te perguntou para que tem servido esse tempo na tua vida? Tu já te perguntou o que esse tempo de pandemia está te ensinando? Tu já te perguntou o que esse tempo de pandemia tem trazido para ti? Tu já te perguntou? Talvez esse seja o tempo de se reinventar. Eu li esses dias sobre um restaurante muito fino, muito chique, que fechou aí numa capital. E aí o dono disse, a pandemia fechou o meu estabelecimento, que já há 50 anos era um lugar chique, onde as pessoas com muito poder aquisitivo iam jantar, enfim, ter os seus momentos em família. E eu li um comentário muito interessante de alguém que disse assim, fechou porque não quis fazer delivery. Porque se tivesse feito delivery, estaria com as portas abertas. Eu não quero assumir as dores, não quero defender nenhum nem outro, mas realmente, se a gente não se reinventa nesse tempo de pandemia, a gente vai ser engolido por ela. Esse tempo de pandemia tem um propósito de nos reinventar enquanto sociedade, enquanto país, enquanto empresa, enquanto comércio, mas também tem o propósito de nos reinventar enquanto pessoa. O tempo pode nos reinventar. O tempo de pandemia quer nos reinventar. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque talvez esse seja o tempo de dizer, pois é, eu não posso sair, mas então eu tenho que ficar em casa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso brincar com meu filho. Eu posso ensinar jogos de tabuleiro para ele. Eu posso aprender, quem sabe, a jogar videogame. Eu posso aprender a usar uma rede social. E olha que a gurizadinha de 5, 6, 7, 8, 10 anos aí sabe, muito bem fazer isso. É o tempo que tem um propósito. O propósito de nós nos desacelerarmos. Nós nos desacelerarmos. Nós vivemos tão aceleradamente a nossa vida que quando a gente pergunta para alguém meramente pro forma, tudo bem? E a pessoa diz não e começa a contar os seus problemas, a gente diz, o que eu fui inventar? Porque a gente não tinha mais tempo para verdadeiramente se importar com as pessoas. O tempo tem um propósito, a pandemia tem um propósito. E a pandemia vai passar. E como é que nós estaremos depois da pandemia? Talvez seja um tempo de avaliar a vida na perspectiva também da eternidade. A pandemia traz em si um propósito de nos levar a perceber que nós não somos tão poderosos assim. Nós não podemos abreviar o tempo de pandemia, nós não podemos abreviar a passagem, nós não podemos acelerar, nós somos reféns do tempo que nós vivemos. E diante disso, queridos, talvez o propósito da pandemia e tudo que ela traz de assustadora também, né? De assustador com as notícias, as informações e tudo mais que a gente vive, talvez a gente precise começar a pensar um pouquinho no tempo pós-vida, no tempo que vem depois da morte, no tempo que vem para a eternidade. A pandemia tem esse propósito. Ela quer também nos levar a refletir sobre o tempo eterno, onde eu estarei na eternidade. Deixa eu te dizer que se Jesus não for teu Salvador e teu Senhor, a tua eternidade vai ser complicada. Se Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por amor a ti, por amor a mim, por amor a cada um de nós, se Ele não for o Senhor da nossa vida, o nosso tempo de eternidade vai ser um tempo complicado. Via de regra, nós também não temos mais muito tempo de aprender lições com a vida. E esse tempo que nós vivemos, Ele quer nos ensinar algumas lições. Nós sempre recebemos tudo mastigadinho. E agora nós estamos diante de um tempo
em que a gente não recebe mais as coisas mastigadinho, que a gente precisa tirar lições para a nossa vida. A pandemia quer nos ensinar a viver diferente. O tempo nos ensina e o tempo também nos anima. Ensina que tudo passa e justamente por isso nos anima a viver uma vida diferente na pós-pandemia. O tempo que vivemos é um tempo difícil, sim, que vai passar. Essa é uma notícia maravilhosa. Vai passar. Mas como é que tu quer viver depois da pandemia? Como é que tu quer viver a tua vida depois? Do mesmo jeito? Ou tu quer ser alguém que durante esse tempo de pandemia entendeu que Deus tem um plano melhor para ti? De que aquele gostoso hábito de brincar com os filhos, porque a gente não pode sair de casa, pode continuar depois da pandemia. Como será o mundo pós-pandemia? Eu não sei. Na CNN Brasil, no sábado à noite, sempre está tendo um programa muito legal, O Mundo Pós-Pandemia, em que eles trazem pessoas muito conhecidas aí na sociedade, na literatura brasileira, na ciência brasileira, para conversar sobre como será o mundo pós-pandemia. Nenhum deles diz categoricamente será assim. A gente apenas tem vislumbres. Como vai ser o mundo pós-pandemia? Eu não sei. Mas, nesse tempo, nós podemos deixar Deus trabalhar em nós, para que na pós-pandemia, o propósito de Deus possa ter se cumprido e possa se cumprir em nós, que é nos tornar pessoas onde o Espírito Santo de Deus encontra eco nos nossos corações, onde a gente encontra na orientação da palavra, no ouvir Jesus falar, no ouvir a palavra de Deus na comunhão dos irmãos, comunhão essa que no momento a gente não tem, Deus possa, através disso, trabalhar no nosso coração e nos fazer pessoas, na pós-pandemia, pessoas melhores. Que Deus nos guarde nas suas mãos. Que a gente entenda que a gota de esperança para esse tempo de inquietude é que o tempo da pandemia vai passar. E que também esse tempo de pandemia tem um propósito. E esse propósito Deus quer cumprir na tua vida. Para isso a gente precisa apenas se abrir para Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que esse tempo de pandemia seja o tempo também de Deus para a tua vida. Para Ele te transformar e te tornar alguém segundo o coração dEle. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. Amém. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Sem perigos, Jesus virá, como chuva descerá. Sem perigos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover. Você ouviu aí mais
mais uma canção com o Gabriel. O Gabriel, além de nos ajudar nos bastidores com gravação do culto, edição e tudo mais, ele também nos ajudou esse final de semana com louvor. Somos muito gratos a Deus pela vida, pela dedicação dele. E eu quero te convidar agora a um momento de oração. Mas antes da oração, quero te convidar também a nos acompanhar na semana que vem. Nós queremos dar continuidade à nossa série de pregações, Gotas de Esperança para um Tempo de Inquietude. Nós queremos continuar meditando, queremos ver qual é a gota de esperança que Deus tem para nós na semana que vem. Desde já fica o convite, que Deus te abençoe e que Deus possa permitir com que essa gota de esperança do dia de hoje fique bem guardada no teu coração. A pandemia vai passar, esse tempo vai passar. E enquanto esse tempo não passa, Deus tem um propósito para ti. Essa é a boa mensagem, essa é a palavra de esperança para a tua vida. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te somos gratos porque a tua palavra fala ao nosso coração e nos ensina a cada instante, a cada momento. Obrigado, Senhor, pela palavra hoje. Abençoa-nos na semana que temos pela frente. Cuida-nos, guarda-nos, Senhor, e ampara-nos. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo retorno da chuva aqui na nossa região. O sul do Brasil como um todo está bastante seco. Muitas cidades estão com problemas gravíssimos, Senhor, de água. Pedimos, Senhor, que a chuva volte calma, tranquila e abundante, Senhor, sobre a nossa região. Para que tenhamos de novo, Senhor, água para o abastecimento, para a agricultura. Enfim, Senhor, tenhamos um renovo no nosso mundo. Pai querido, nós pedimos a tua bênção sobre nós. Guarda-nos e cuida-nos, Senhor. Assim nós entregamos tudo em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço. Lembra, se puder ficar em casa, melhor, é importante. O isolamento ajuda a evitar que essa pandemia seja ainda maior e ajuda também a encurtar o tempo que nós vamos ter que conviver com máscara, álcool gel e tudo mais. Mas se precisar sair de casa, por favor, não esquece tua máscara, usa álcool gel, se cuida, fica bem. Deus te abençoe, Deus te guarde. Forte abraço e até no domingo que vem.